Então, bora, pessoal, começar aqui mais uma resolução em nosso canal. A segunda resolução do dia. A provinha que o professor lançou mais cedo era da Fundatec 2023. E hoje eu trago para vocês uma proposta de resolvermos uma provinha nova, né? Ocorreu no dia 23, se eu não me engano, essa prova. E é qual, professor? Bora espelhar a tela aqui. Deixa eu só ver por que, que a tela não está espelhando. Vamos ver por que, que a tela não está espelhando. Voltamos, gente. Bora espelhar a tela aqui para ver o que acontece. Agora foi. E aí sim, perfeito, né? Agente legislativo, Câmara de Vereadores de Bom Princípio. Aplicada essa prova foi. Deixa eu até ver aqui, tá? Foi aplicada. No dia 23, aplicada em 23/8, né? Então, a prova, olha que legal, uma prova bem recente, gente. E bora para a questão, bora para a provinha de matemática, bora ver o que ela nos oferece. O professor já deu uma olhada por cima e já se interessou bastante pelo que ela cobrou, né? Aqui, ó, vamos começar a se divertir, né? Vamos começar com a brincadeira. O que que cobra, tá? Eu vejo que essa prova ela não tem uma diagramação muito boa. Acredito que foi uma cópia que fizeram em PDF, tá? Mas bora lá. Diz o seguinte, no primeiro dia de um novo período legislativo na Câmara Municipal, a Secretaria registrou a entrada de 14 processos para arquivamento. No segundo dia foram 19 processos, no terceiro 24, mantendo-se sempre esse acréscimo constante diário ao longo de todo o mês de trabalho. O analista legislativo precisa prever o volume de trabalho por 20º dia útil desse cronograma específico para dimensionar a equipe de, de triagem. Assim, qual será a quantidade exata? Bom, gente, o que, que a gente consegue perceber aqui? Nós temos uma questão que se caracteriza como uma progressão aritmética. Por quê? Ó, eu comecei com 14, depois eu fui para 19. Eu tenho uma diferença ali de 5 processos, né, de 14 para 19. Então, olha que interessante, tá? De 14 para 19, a gente somou 5. E depois, 19 para 24, opa, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A gente sempre pulou 5. A gente aumentou 5. Opa, se eu estou sempre aumentando o mesmo valor, eu posso dizer que a minha razão aqui, R, é 5. Então tem uma progressão aritmética. Para eu saber qual que é o 20º dia, né, o termo, eu quero saber qual que é o 20º termo, né, que ocorre no 20º dia. O termo que eu quero encontrar numa PA é o primeiro termo mais n menos 1 que multiplica a razão. Então, com isso, o que a gente pode extrair? Vamos lá, vamos reescrever. O termo no 20º dia é igual ao primeiro termo, que é 14, mais n menos 1. 20 menos 1 é 19, vezes razão é 5. Vamos fazer no cantinho aqui, né? Vamos usar essa prova aqui, ó. Vamos ver. Fazer rapidinho aqui, ó. 19,5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1 é 5. Mais 4 é 9. Então a gente tem que pegar 95 e somar 14 ainda. 5 mais 4 é 9. 9 mais 1 é 10. Então o termo na 20ª posição é de 109. Perfeito, gente. A alternativa D, de Detona. A provinha começou cobrando então uma PA de leve, né? Professor, o que que fala a segunda questão? Ó, uma Câmara Municipal possui 12 vereadores eleitos para a atual legislatura. Para a composição de uma comissão, terá como objetivo fiscalizar. Opa, comissão.
Quatro parlamentares, a escolha deve ser feita de modo que a ordem dos nomes não altere, formando diante dessa quantidade. Eu acho que nós temos aqui, então, uma combinação de 12 elementos escolhidos de 4 em 4. Então, é igual a o fatorial do primeiro elemento, que divide o fatorial do segundo. 12 menos 4 é 8. 8 fatorial. Uma questão de combinação, uma questão... Falou em comissão, falou em combinação, porque a ordem não vai importar aqui, a ordem não altera, e eu quero escolher, tenho 12, eu quero pegar, escolher eles, dos 12 eu quero optar por 4, certo? Questão de comissão, gente, clássico de combinação. Então, o que é o fatorial? É a gente pegar o 12, multiplicar por o anterior, que é o 11, depois vem o 10, depois vem o 9, depois vem o 8 fatorial, vamos manter assim. O que é 4 fatorial? Ó, vamos fazer aqui, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai ficar 4 vezes 3 é 2, vai ficar 24, né? Então a gente tem 24 em cima, embaixo, perdão, e 8 fatorial. A gente pode mandar embora. Dá para dividir por 12 em cima e embaixo, vai ficar 1 e vai ficar 2. Isso, né? E dá para dividir por 2 aqui, vai ficar 1 e o 10 vai ficar 5. Então, de saldo a gente tem 1 vezes 11 vezes 5 vezes 9. 5 vezes 1 é 5, vezes 11 vezes 9 é 99. 99 vezes 5, 5 vezes 9, 45. 5 vezes 9, 45, mais 4 é 49. Beleza? E 49, 495 possibilidade a gente tem de organizar essas pessoas para ocupar quatro posições, a alternativa A de aprovação. Perfeito? Com muita calma, e eu vou pedir a sua permissão para reforçar um comentário que eu faço referente aos concursos que o professor vem analisando. Vem aqui. Gente, de fato, os concursos públicos de nível médio estão mudando um pouco de perfil. Eles estão se permitindo a cobrar assuntos que antes não era muito ou quase nunca apareciam, como análise combinatória e lógica proposicional. Eu resolvo aqui no canal Provas, completou o canal este ano 8 anos, né? E no início, gente, quando eu resolvia, 8 anos atrás, quase 10, como o tempo passa, né? Não se via em provas de prefeitura ou câmara esses conteúdos sendo abordados. O universo ele consistia em uma razão em proporção, em uma regra de 3, em uma porcentagem. Estarem cobrando este tipo de conteúdo nos indica que eles estão elevando um pouquinho a régua pela demanda. Tem muita gente hoje buscando novamente a aprovação de um concurso público pela estabilidade e tal. Então, a gente vai precisar se dedicar um pouquinho mais no estudo. Eu acho muito interessante as provas estarem colocando análise combinatória e lógica proposicional, certo? A lógica até é um conteúdo que a gente não vê no ensino médio. A gente não vê no ensino médio, não vê na escola regular. Então é um conteúdo mesmo que temos que estudar, né? Pelo canal do professor e outros meios, né?
E se você está aqui comigo, você vai também aprender a resolver esses tipos de questão. Porque assim, quando eles cobram a análise combinatória ou a lógica, eles trabalham com as noções básicas, né? Tu viu aqui, uma questão clássica de comissão. É combinação, não tem como ser outra questão. Então, pode ser que assuste, mas vai assustar aqueles que não esperam essa mudança de prova. Você que está aqui como professor, você já está ciente que as provas estão mudando de perfil, beleza? Bom, mas vamos voltar, chega de conversa, né? O que fala a questão de número 13, né? Ó, a titularia da Câmara Municipal identificou um atraso no pagamento de uma fatura referente ao fornecimento de materiais de escritório, cujo valor nominal era de 12 mil. De acordo com as cláusulas do contrato administrativo vigente, o atraso implica a cobrança de juros simples, palavrinha-chave, a uma taxa de 2% ao mês sobre o valor original. Se a liquidação desse compromisso financeiro ocorrer com exatos 5 meses de atraso, qual será o valor total de juros? Bom, gente, você já está careca de saber que juros é o quê? Para juros simples. Capital inicial, que multiplica a taxa e multiplica o período de tempo. Os juros, então, é quanto? O capital é o valor sem nada, é os 12 mil ali. A taxa é de 2,5%, 2,5% sobre 100, representar em porcentagem. E, ele quer saber se atrasar 5 meses, tá? Perceba que a taxa está em mês e o período está em mês também, então a gente não tem que se preocupar com a conversão de tempo. Show, vamos mandar embora esses dois zeros com esse 100 e a gente pode pensar o seguinte, bom, 12 vezes 5 é 60, tá? Aí eu vou chegar um pouquinho para baixo para buscar um espaço para gente. Vamos pegar 60 e multiplicar por 2,5. 60 vezes 5 é 300, deixamos espaço em branco. 60 vezes 2 é 120. Somando nós temos 0, 0, 5 e 1. A vírgula vem aqui. Então, os juros é o 150 que multiplica, que a gente vai adicionar esse zero aqui, né, que a gente esqueceu de colocar, né? Multiplicar por 10 aqui. Então, os juros, gente, é de 1.500. Que a gente acaba descobrindo esse valor na alternativa C de conquista. Identificou que é juros simples, lembrou da fórmula do juros simples, cai pro abraço. Essa é a última questão da prova, deixa eu ver. Eu acho que tá? Depois de atualidades, deixa eu voltar aqui. Por favor, não bugue minha folha, não bugou. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí é uma questão de lógica, né? Considere as seguintes afirmações sobre o funcionamento interno da Câmara. Se o projeto de lei é aprovado em plenário, então ele é enviado para a sanção do prefeito. E o projeto de lei não foi enviado para a sanção do prefeito. No âmbito da lógica proposicional, considerando que ambas as afirmações anteriores são premissas verdadeiras dentro do processo legislativo, então qual conclusão lógica e necessária pode ser derivada corretamente para descrever a situação do referido projeto de lei? Tá, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui, podemos pensar assim, que a gente tem, se o projeto de lei... Vamos pensar um pouquinho essa questão, né, gente? Gente, vamos lá. O que o professor pensou aqui, tá? Se o projeto de lei é aprovado em plenário, então ele é enviado para a sanção do prefeito e o projeto de lei não foi enviado para a sanção do prefeito. No âmbito lógico proposicional, considerando que ambas as afirmações anteriores são ambas as afirmações anteriores são premissas verdadeiras, o que a gente pode pensar, né?
Bom, vamos pensar o que eu entendi daqui, né? O que eu pude extrair. A gente tem, na verdade, aqui uma condicional e eu compreendo que a gente tem ainda uma conjunção de uma afirmativa como é que a gente pode pensar aqui, né? A gente tem P conjunção Q, certo? Perdão, a gente tem um P, um condicional Q, e a questão fala que ambas as afirmativas são verdadeiras, tá? O que eu entendo disso? O que a gente pode pensar? O projeto de lei não foi enviado. Se é verdade que ele não foi enviado, a gente tem o projeto de lei, ele diz que não foi enviado, é verdade. É verdade que ele não foi enviado. É que diz que é enviado, então aqui o segundo é falso, certo? Beleza, professor. E aí? E aí que a gente tem uma conclusão que isso aqui é verdadeiro. Então, para a gente ter aqui um verdadeiro, a gente tem que estar de forma falsa essa primeira afirmação P, ó. Se o projeto de lei é aprovado. Então, o projeto não foi aprovado. Alternativa B de bacana. Professor, pera lá, eu buguei. A questão é meio confusa mesmo, tá? Ó, a gente tem aqui o seguinte. Se o projeto de lei é aprovado em plenário, então ele é enviado para sanção. A gente tem aqui uma proposição condicional que tem um conectivo, uma proposição composta com conectivo condicional. Vê? Se então. Então, se então isso aqui é verdadeiro, beleza? Eu tenho que analisar as duas afirmativas de forma separada que fez isso aqui virar verdadeiro, ok? Ok, professor, e o que isso vai influenciar na minha vida? Ó, agora se ele fala que o projeto de lei não foi, se ele fala que o projeto de lei não foi enviado para, se ele fala aqui que essa afirmativa não foi enviada para a sanção do prefeito é verdade, e onde que está aqui, ó? Onde que está aqui a sanção do prefeito, ó? Esse projeto de lei ele é enviado para sanção. Se eu falo que isso aqui é falso, quer dizer que ele se eu falo que é verdadeiro que ele não foi enviado, então se eu digo que é enviado é falso. Então o que isolado é falso. Mas como é que eu quero que dê verdadeiro então aqui? A resultado da lógica. Para dar verdadeiro, vai ter que ser falso aqui na frente. Beleza? Ok? E por que, professor, vai ter que ser falso? Olha que interessante. Tem uma única possibilidade. Se eu colocasse um verdadeiro aqui na frente, tá? Ficaria falso. Porque verdadeiro e falso nessa sequência é a única situação numa condicional que vai dar falso. Então, deixar verdadeiro quer dizer que o projeto foi aprovado. Então, se ele é falso, o projeto troca e inverte a lógica, né? O projeto não é aprovado. Por isso que a gente pode seguramente marcar a alternativa P de bola. Mas eu enfatizo que meio que esse texto ficou meio confuso, tá, gente? Essa aí eu considero como as questões mais dificinhas dessa prova. Vamos para a questão última, né? O que ela fala? A transmissão ao vivo de sessões ordinárias tem apresentado um crescimento constante. Na primeira semana, 200, depois na segunda semana subiu para 400 e depois para 800. Se esse padrão de crescimento, geométrico, a primeira questão cobra uma PA e agora a gente tem uma PG. A diferença é que de vez eu estar somando ou subtraindo, agora eu estou
multiplicando. Então a minha razão é quanto? Agora a razão aqui é Q, não é mais R. Era 200, depois foi para 400, opa, a gente está dobrando, multiplicado por 2. Então a minha razão é 2. Se eu quero saber qual que é o número total de conexões na sexta semana, ó, o sexto termo para uma PG é o primeiro termo que multiplica a razão elevado n menos 1. Então tá. Então é quem? Primeiro termo é 200. A razão é 2 elevado à quinta potência, n menos 1. 2 na quinta, 32. Então a gente tem 200 vezes 32. 32 vezes 2 é 64. E 64 a gente vai acrescentar 2 zeros, né? A gente vai acabar ficando com a alternativa A de aprovação. E aqui eu quero fazer um adendo bem importante, né, de como vale a pena a gente lembrar as potências de base 2. Rapidamente eu lembrei que 2 na quinta é 32, então vamos lá. Só deixar 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. 2 na 3, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, 2 na sétima, 2 na oitava, 2 na nona, 2 na décima. Vamos deixar até a décima, né? 2 elevado a 0 é 1, depois vai sempre multiplicando por 2. 32, 64, 128, 256, 532, 512, né? Perdão, 512, 1024. Beleza? Então, por aí vai. Vale muito a pena lembrar. A gente fica com a alternativa A de aprovação. Vem aqui, professor. Finalizamos, demos conta de mais uma prova, gabaritamos mais uma prova neste concurso público e conseguimos a nossa tão sonhada aprovação, né? Este é o meu objetivo aqui, gente, mostrar para vocês que de forma tranquila aqui, ó, levando 20 minutinhos, de forma sem estresse, a gente pegou, resolveu a prova, ó, ponto a ponto, fomos até o final, sem nenhum estresse, ó, identificou o conteúdo e resolveu, identificou e resolveu, gente, e isso a gente consegue com prática, né? E é isso que eu quero que você faça aqui com o professor, pratique bastante. Bom, meus amigos, meu muito obrigado e te aguardo na próxima prova. Tchau, tchau.